É ininterrupto o processo, quer dizer, são 12 horas que você tem de evento e durante essas 12 horas você tem ofertas e que são ofertas contínuas, né, e em volumes enormes. Então é fundamental você ter entendimento dessa cadeia para que você tenha essa qualidade. E não é só também o alimentar do convidado, é o alimentar de todos aqueles que prestam serviços dentro dessa estrutura. Então hoje, se você pensar num camarote como o camarote da Brahma no Carnaval, você tem aí uma população de quase 350 pessoas trabalhando nesse dia. Então são 350, 400 profissionais que também durante essas 14, 15 horas que passam ali trabalhando, se alimentam também. Então você também tem que suportar isso da mesma maneira, com a mesma qualidade como você suporta os convidados que vão estar lá utilizando essa estrutura. O plano, quando a gente pensa nesse plano, né, você tem que ter planta, né, de física do espaço físico para você desenhar como é que as pessoas andam, né, por onde entra, por onde sai. Quer dizer, não adianta mais você pensar sem ter um horizonte técnico, né? Por onde que eu entro, por onde que eu saio, como é que eu ando com essa, né, como é que eu faço essa movimentação. Depois que você faz todo esse entendimento, aí você começa a capacitação do equipamento, né? Então hoje a Ingefood, como apoiadora de vários eventos que eu venho realizando já há muitos anos, ela dispõe de equipamentos que ela aluga, né, que ela faz alocação para esses eventos. Então você pode alugar os fornos combinados, você pode alugar as bancadas refrigeradas, você pode alugar as máquinas de lavar louça e as ilhas de cocção. Então a operação, como eu falei, envolve o recebimento, né? Como que você recebe o insumo, como que você recebe a mão de obra e o equipamento. Eu já cansei de atender socorros, né, de eventos que te solicitam em cima da hora, falando: nossa, eu estou com um problema enorme aqui, a máquina não passa pela porta, eu tenho que derrubar uma parede. Mas, porra, por que você... Não, porque não pensou nisso antes. Aí você tem que pensar a operação e o processo propriamente dito, né? Então, eu vou processar isso aqui, então isso aqui é pizza, né? Então essas caixas de pizza são de calabresa, são de queijo. Mas aí na hora da estocagem todas as pizzas de calabresa ficaram na frente e as pizzas de queijo ficaram lá no fundo e as carnes estão no meio. E o caminhão frigorífico não tem luz e não tem prateleira. E aí você entra lá, tem 20 toneladas de comida naquela câmera, e aí você tem que ir com uma lanterna para procurar a pizza de queijo que você não sabe onde está, no meio daquilo tudo. Depois de pronto o alimento, como é que eu distribuo, né? Como é que eu faço esse alimento que está pronto chegar até o ponto de consumo? As vasilhas, onde é que eu guardo, como é que eu higienizo isso, né? Na hora que volta, na hora que vai ter que partir de novo. Então, se esse balé não estiver bem estruturado, não adianta nada eu ter a máquina também, porque a máquina não faz isso. Então, isso é um processo de inteligência que precisa acontecer. E aí o acompanhamento e a manutenção, né? Existem pontos de acompanhamento que são fundamentais e necessários, né? Tanto de acompanhamento físico dessas estruturas de operação e de controle, assim como de manutenção, né? Porque não dá para uma máquina dessa parar no meio do caminho. Então eu tenho que ter não só o acompanhamento da manutenção, como o backup. Então eu tenho 3 fornos em funcionamento, eu tenho que ter um de backup. Tudo isso é o que interfere no produto final da qualidade de um evento de massa, porque você está trabalhando com uma quantidade de população muito grande, né, e que você não pode ter erro, né? E essa é uma questão de responsabilidade muito grande, por quem organiza e por quem opera. E quais são os benefícios de você ter todas essas preocupações, né? De você tomar todos esses cuidados? Primeiro, que você vai ter um menor espaço físico de trabalho e um menor contingente de mão de obra. Então, tradicionalmente, aqueles espaços físicos que no passado você tinha que ter umas áreas enormes, né, para você poder operar um evento como esse, hoje você precisa de áreas bem menores, porque você, com essa inteligência, você consegue rentabilizar a tua área. Então é fundamental você pensar na tecnologia como apoio a você rentabilizar o espaço físico e a mão de obra, né, melhorando a performance dessa.
E isso minimiza custos, certamente. Porque não é só o custo direto de você estar usando menos espaço e estar usando menos mão de obra. Tem o custo de você estragar a matéria-prima, de você ter um cliente insatisfeito, de você arranhar marcas importantes, né, que estão ali em jogo. Né? Qual o prejuízo disso? Então, esses custos precisam ser levados em conta quando você está organizando um evento dessa natureza. Porque se você não leva isso em consideração, você certamente pode estar causando um prejuízo ainda muito maior do que aquele que você, de usar um equipamento a mais ou de ter um contingente de proteção a mais. E o benefício nessa direção, você aumenta a qualidade da mão de obra, você pode trabalhar com um profissional mais qualificado, você aumenta a qualidade do retorno para os operadores e para os usuários. Você também vai ter uma percepção de valor da marca muito elevado, tanto por parte dos colaboradores, daqueles que trabalham, por aqueles que estão usando isso. Então, quem trabalha num evento como esse vai falar, puxa, que satisfação trabalhar aqui, porque eu estou sendo muito bem tratado e certamente eu vou levar isso para frente, e o usuário vai perceber isso. E no caso do operador, ele vai ter mais lucro porque ele consegue rentabilizar mais o seu investimento. E no caso do usuário, ele vai ter uma qualificação de eu falar, poxa, valeu a pena o meu investimento em ter vindo nesse evento, porque realmente a minha expectativa foi atendida. Quer dizer, tudo aquilo que eu esperava aconteceu e foi além daquilo que eu esperava. Então, a tecnologia ela tem muito desse apoio, desde que você possa ter um pensamento estruturado de como você vai aplicar isso.